Faça um bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já agradeceu a Deus por hoje, por esse dia lindo, maravilhoso que Ele nos concedeu a vida? Agradeça a Ele por tudo de bom que você recebeu, que é a vida. É a vida. Quando nós temos vida, nós temos oportunidade de tudo. De transformar, de mudar de situações, de ir e vir. Enquanto nós temos o suspiro da vida, a respiração que Deus nos dá, o fôlego da vida, né? A alma que habita dentro de nós. Então nós temos tudo. O resto é só buscar. O resto é só buscar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo dom da vida. E agradeça a Deus pelo hoje, né? Pelo hoje. Por você estar vivo hoje. Hoje eu posso fazer diferente. Aquilo que já passou, passou. Eu tenho que fazer diferente hoje. Eu tenho que amar mais hoje. Eu tenho que perdoar as pessoas hoje. Perdoar as pessoas por quê? Porque o perdão é para mim. Né? Para me livrar das mochilas pesadas que eu carrego aqui nas minhas costas. E nós estamos vendo Sabedoria. Que livro lindo, né, gente? Não sei vocês, mas eu amei esse livro. Maravilhoso livro. Me faz eu sentir mais próximo de Deus. Me faz eu sentir mais filha, né? Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então nós vamos falar um pouquinho isso hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 18. Mas para isso nós terminamos o 17 ontem. E eu quero ler então ele inteirinho hoje para depois a gente começar o 18, tá bom? Então vamos lá, capítulo 17 na íntegra agora, pra gente, só pra gente tendo ele, né, nos vídeos, para que a gente possa entender melhor aquilo que Deus tem para nós, para nossa vida. E muita gente não tem, né, sabedoria na Bíblia. Vamos lá. Capítulo 17. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Por isso, as almas sem instrução se extraviaram. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em suas casas e excluídos da providência eterna. Pensavam ficar ocultos com seus pecados secretos, debaixo do véu sombrio do esquecimento. Mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e aterrorizados por alucinações, pois nem mesmo o esconderijo em que se abrigavam os preservou do medo. Ao redor deles ribombavam ruínas assustadoras. Pois ao redor deles ribombavam ruídos assustadores e lhes apareciam fantasmas tétricos de rostos sinistros. Nem um fogo, por mais intenso que fosse, conseguia eliminá-los, nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarar aquela noite tenebrosa. Aparecia-lhes apenas uma chama que se acendia por si mesma, espalhando o terror. Quando essa visão desaparecia da frente deles, ficavam aterrorizados e julgavam ainda pior o que tinham acabado de ver. Os artifícios de magia fracassaram completamente, e seu alarde de ciência ficou vergonhosamente confundido. De fato, aqueles que prometiam expulsar das almas enfermas os terrores e inquietações, caíam eles próprios vítimas de pânico ridículo. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse, eles ficavam assustados com a passagem de pequenos animais e sibilos de cobras. Caíam tremendo e recusavam olhar o próprio ar, coisa impossível de ser evitada. Com efeito, a maldade é medrosa e se condena por seu próprio testemunho. Pressionada pela consciência, imagina sempre o pior, porque o medo é apenas a falta de socorro que vem da reflexão. Quanto menos reflexão interior tivermos, mais alarmante parecerá ser a causa oculta do tormento. Durante aquela noite, de fato, impotente, a saída das profundezas do impotente, reino dos mortos, e todos entregues ao mesmo sono, eles eram, ora perseguidos por fantasmas monstruosos, ora ficavam paralisados pelo abatimento da alma, invadidos pelo terror inesperado
e repentino que caía sobre eles. Assim, todo aquele que aí caísse, quem quer que fosse, ficava preso e trancado numa prisão sem trancas. Podia ser agricultor ou pastor ou ainda operários que trabalhavam em lugares desertos. Surpreendida, a pessoa caía na fatalidade inevitável, porque todos estavam acorrentados pela mesma corrente de trevas. O assobiar do vento, o canto melodioso de pássaros na ramagem frondosa, o murmúrio de impetuosa água corrente, o ruído surdo de rochas caindo em avalanches, a correria invisível de animais saltitantes, o rosnar das feras mais selvagens, o eco retumbante das cavernas, das montanhas, tudo isso os paralisava e os enchiam de terror. O mundo inteiro, iluminado por luz radiante, se entregava aos seus trabalhos. Somente sobre eles se estendia a noite profunda, imagem das trevas que o deviam receber. Contudo, eles mesmos eram para si próprios mais pesado do que as trevas. E agora nós vamos começar então o capítulo 18, continuando, a história do Êxodo, a libertação do povo. Tudo isso para quê? Trazendo à luz a realidade passada, para que eles se fortalecessem no momento presente e saíssem de uma escravidão e fossem viver aquilo que Deus tem para cada um deles, que tinha para cada um deles, e o que Deus tem para cada um de nós também, porque muitas vezes nós estamos aí nesse Egito e também estamos passando por esse deserto. E precisamos, quem está no Egito precisa passar pelo deserto para poder se libertar, para poder sair, da escravidão. Então aqui continuando, olha, no capítulo 18. Para os teus santos, porém, havia plena luz. Lembra que eles estavam na escuridão? Então, para os teus santos, ou seja, os seus filhos, aqueles que são separados, para os santos, aqueles que... Gente, não é privilégio ser santo, Nós todos temos que ser santos. Então, não é privilégio de alguns ser santos. Todos nós temos que buscar a santidade. Conhecer mais a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu mais me conheço também. Porque eu sou filho dele. E eu sou a imagem e semelhança dele. Então, olha aqui. Para os seus santos, porém, havia plena luz. Os outros, que lhes ouviam as vozes, mas não lhe viam a figura, os felicitavam por não estarem sofrendo. Esses outros aqui são o povo, Aqueles que estavam saindo do Egito, o povo de Deus. Também lhes agradeciam por não lhe terem feito mal. Apesar de maltratados, eles pediam por favor que fossem embora. Aqui a gente percebe claramente quando aconteceu a noite tenebrosa, no Egito, onde morreu todos os primogênitos, a gente percebe aqui que eles, mesmo eles sofrendo, eles pediam, apesar de maltratados, eles pediam por favor que fossem embora. Se você vê no capítulo 12 de Êxodo, capítulo 12, no versículo, desde o 29, mas mais precisamente no 31, vocês vão ver eles pedindo para que saísse, Quer ver? O Êxodo 12, no capítulo 31, De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Levantem-se e saia do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão servir a Javé como pediram. Leve também seus rebanhos e seus gados, como diziam. Vão embora e me abençoem. Então aqui o faraó estava desesperado, Desesperado pela morte dos primogênitos, e eles estavam com medo, Então os egípcios, no versículo 33, fala que os egípcios pressionavam o povo para que saísse depressa do país, pois tinham medo que morressem todos. Ou seja, tinham medo de que fossem todos aniquilados pelo poder do Deus, que defende o seu povo. E aqui, olha o versículo 3. Em vez de trevas, desdes aos teus, uma coluna de fogo para guiá-los no caminho desconhecido como o sol
inofensivo que iluminava a sua gloriosa migração. Então, quando o povo estava saindo, teve uma luz luminosa, né, que os guiavam à noite. E de manhã tinha uma nuvem que os cobria para o calor do deserto. Olha que Deus, olha o nosso Deus. Não é maravilhoso, gente? Nosso Deus é maravilhoso, né? Gente, como é maravilhoso. Quanto mais eu descubro Deus, quanto mais eu descubro essa maravilha de Deus, o nosso Deus, ele não precisa fisicamente você, né, vê-lo fisicamente. Porque tudo que na natureza está, reflete a sua imagem. Nós, olhando para o espelho, nós vemos a imagem de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança. Então tudo reflete a glória de Deus, tudo reflete o que é Deus. Então, por isso que no versículo 1 ali ele fala, os outros que lhes ouviam a voz, mas não lhe viam a figura, os felicitavam por não estarem sofrendo. Eles ouviam, mas não viam, né? Mas eles acreditavam. Porque quando eu acredito, eu estou no mesmo propósito, né, de Deus. Eu estou vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu estou no mesmo propósito de Deus. Quando muita gente fala assim, nossa, eu estou perdido nesse mundo, não sei o que eu faço, não sei quem eu sou, né? Muitas vezes a gente se depara, né, falando isso, e muitas vezes a gente se depara com pessoas falando isso. Então, como a gente está perdido, por quê? Porque eu não conheço a Deus. Porque se eu conhecesse a Deus verdadeiro, eu conhecer Deus verdadeiramente, eu me encontro. Eu me encontro. Porque o propósito de Deus é o nosso propósito. A vida de Deus está na nossa vida, porque Ele nos deu essa vida. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu busco a Deus, mais eu me conheço. Mais eu vou conhecendo as pessoas. Mais eu vou tendo amor pelas pessoas. Porque se eu conheço a Deus, eu vou buscar fazer aquilo que o próprio Jesus aí aqui nos ensinou. Então, quanto mais eu próximo de Jesus eu estiver, mais as coisas que Jesus fez eu vou fazer. Então, quanto mais eu estou próximo de Jesus, mais eu me identifico com Deus, que é o nosso Pai Criador. E aí, então, eu me encontro. Aí eu me encontro. É você se encontrando com a essência que te fez, que te criou. Então, aí a gente se encontra. Aí não tem bloqueio, aí não tem emoção que a gente não consiga superar. É lindo, né? Então, ao invés de trevas, né, desces aos teus uma coluna de fogo para guiá-los no caminho desconhecido, como o sol inofensivo que iluminava sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz e aprisionados pelas trevas, porque haviam aprisionados os teus filhos, que iriam transmitir ao mundo a luz incorruptível da tua lei. Olha aqui, eles estavam fazendo prisioneiros aquele que Deus escolheu para ser a sua nação santa, o seu povo, aqueles que iriam transmitir ao mundo uma luz incorruptível da tua lei. Olha isso. Então, enquanto a gente vive angustiado, a gente vive sem luz, a gente vive nas trevas, nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o quê? Transmitir luz. Por isso que Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, faz com que nós nos tornemos seus filhos verdadeiros, né? Faz com que nós ativemos, né, a nossa identidade de filhos, porque filhos nós já somos desde que nascemos. Agora, muitos preferem ser escravos ao invés de ser filhos, né? Não querem seguir os ensinamentos de Jesus e nem viver aquilo que Jesus e que Deus tem para nós, que é o nosso propósito de vida aqui na Terra. Então aí a gente vai viver o quê? Vai viver nas trevas. Então aquele que vive nas trevas é escravo do pecado, é escravo de tudo aquilo que tem de maldade no mundo, não é escravo do mundo. E nós não podemos ser escravos do mundo. Por quê? Porque nós somos filhos. Então nós temos que ativar a nossa identidade de filho para sermos o quê? Luz. Essa luz incorruptível aqui, para que a gente possa levar a lei. A lei que nos salva. A lei que nos liberta. Não uma lei que oprime. Não é uma lei humana que oprime. É uma lei de Deus que liberta. A lei de Deus é aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor e servir. Essa é a lei de Deus. Aquele que serve é o maior no reino dele. Percebe? Que lei linda, maravilhosa.
Por isso é que nós não podemos, por que guardar mágoa, rancor, ódio? Não tem espaço isso no reino de Deus. Não tem espaço. Porque é só a bondade, a misericórdia e o perdão. É o amor que vence. Eles, olha que interessante o versículo 5, gente. Rapidinho, só para a gente terminar. Eles decidiram matar os filhos dos santos e um só menino, abandonado, se salvou. Lá, lembra das parteiras? Lembra do povo egípcio que matou todas as crianças, os meninos que nascessem? Então ele fala que eles decidiram matar os filhos dos santos. Por que santos? Porque nós somos santos, o povo de Deus é santo, separado. Viu? Nós todos temos que ser santo, buscar a santidade cada vez mais. Então eles decidiram matar os filhos dos santos e um só menino, abandonado, se salvou. Como castigo, olha aqui, através desse menino que salvou, quem é esse menino? Moisés, que foi salvo. Ele eliminaste os filhos deles em massa. Em massa. Viu? Deus age, gente. Deus age assim, naquilo que você acha que não vai ser possível, naquilo que você acha de mais improvável. É aí que Deus age. Como você poderia imaginar que Deus ia libertar um dos meninos do massacre do Egito, aonde foi morto todas as crianças que nascessem meninos? Como você poderia imaginar que ali estaria um que salvaria todo o povo que estava lá no Egito, na escravidão? Percebe? É lindo, maravilhoso. Deus age naquilo que você acha mais improvável. Por isso que Jesus diz que ele fez os pequenos desse mundo para confundir os grandes. Porque o valor para Deus não está nas coisas, não está nas coisas materiais, mas está no coração de cada pessoa. E com o coração, servir em primeiro lugar, buscar ao reino em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas, porque ele fez esse mundo aqui para que a gente possa desfrutar. Ele não fez esse mundo aqui para a gente falar, não, eu tenho que ser pobre, miserável aqui nesse mundo. Quem quer isso é o diabo. Ele que quer isso, para que você se afaste daquilo do propósito que Deus te deu. Pensa que uma pessoa que é pobre, miserável, que vive numa pobreza, ela vai ter saúde? Não. Ela vai ter vontade de fazer aquilo que Deus pediu para ela fazer? Não, ela não vai ter ânimo. Quando uma pessoa que vive numa vida miserável vai ter ânimo? Não tem. Então Deus não quer seus filhos massacrados, mortos. Não, pelo contrário. Mas primeiro eu tenho que ter o coração puro, coração limpo, um coração que ama, que perdoa. Buscar Ele primeiro. E depois tudo mais vai ser acrescentado. Não tem como, isso é promessa. Isso é promessa e o que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que não cumpra as suas promessas. Então veja, vamos só terminando aqui agora então. Como o castigo eliminasse os filhos deles em massa e os fizesse morrer todos na água impetuosa. Lembra? Primeiro ele elimina os primogênitos. E depois, quando eles estão saindo, que o mar se abre, eles atravessam. E aí o que acontece? Pela mesma água que salvou Moisés, essa mesma água vai ser a água que vai destruir, né, os filhos todos dos egípcios. Por quê? Porque não estão fazendo e não estão colaborando para o projeto de Deus, não estão na mesma sintonia com Deus, né? Não estão no projeto de Deus, que é vida. Eles estão matando. A morte não é coisa de Deus. A vida é de Deus. A morte não. Então veja, olha que interessante. Fizeste morrer todos na águas impetuosa, mas um que foi salvo, salvou todo o povo. Deus age naquilo que você acha que é mais improvável. Deus age naquele que para o mundo é pequeno, não vale nada, é aí que Deus age. Todos temos muito valor,
Todos nós temos um valor imensurável diante de Deus, mas nós precisamos buscar cada vez mais, sermos mais irmãos, amar mais, perdoar mais e fazer a vontade dele, né? E fazer a vontade dele, que é servir as pessoas, é transbordar na vida das pessoas, para que todas as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. E conhecer esse Deus maravilhoso automaticamente vai se conhecer. Por quê? Porque nós somos imagem dele. Nós viemos para servir, nós viemos para amar, nós viemos para ser felizes e não pobres, miseráveis e infelizes. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus te dê um bom dia hoje, que seja maravilhoso o seu dia e que você possa transbordar na vida de outras pessoas, que você possa transbordar na sua vida mesmo, né? Conhecendo esse Deus maravilhoso, se encher do Espírito Santo de Deus, para que você possa passar e levar para outras pessoas a imagem do Deus. Você é imagem do Deus vivo, então leve a sua imagem para outras pessoas. Ame e ame. Ame-se primeiro e depois para poder amar o próximo. Ame-se para que você possa amar o seu próximo. Beijo no coração, fica com Deus.